Alô, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Surf 360. Para você ligado aqui pelo nosso YouTube, já se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like em todos os nossos vídeos, já compartilhe também o nosso conteúdo, assim mais gente vai ficar sabendo aqui do podcast Surf 360. Sempre também nos seguindo no @surf360_ lá no Instagram. Eu, Maurício Ferreira, tô por aqui no podcast mais uma vez de Casa Nova. Já vamos apresentar tudo para vocês. Estamos aqui no Três Telas, na Zona Sul de São Paulo. Mas claro que eu não tô sozinho, ao lado do meu bom e velho companheiro, Thiago Blum. Tudo bem, Blum? Grande abraço. Fala Mal, abraço a todos aí acompanhando nosso canal em mais esse vídeo. A Lycra é a mesma, tá aqui, Surf 360, a casa é nova e muitos assuntos para a gente falar de novo nesse episódio, principalmente a repercussão aí da primeira metade do Circuito Mundial da Elite e também o Challenger Series que já começa nesse próximo final de semana. É isso, vamos lá então, porque nos últimos dias a gente tem colocado no nosso canal no YouTube justamente as análises de tudo que tem rolado em Margarete, já foi assim em Bells, também em Portugal, e agora com o fim da etapa em Margarete tivemos aquele corte no meio do ranking, quem segue para a segunda metade, quem vai à disputa do Challenger Series agora, buscando essa reclassificação para o CT em 2025. E olha que, como já dissemos em outros vídeos aqui no canal, né, Blum, a situação não foi nada boa para os brasileiros. No masculino, dentro daquela zona de classificação dos 22, só Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Iago Dória. O Iago, aliás, teve mais sorte do que juízo, né, porque flertou ali até os últimos instantes também com essa possibilidade de queda ao Challenger Series. E quando a gente olha para a chave feminina, eram só duas representantes, a Tati segue na disputa, a Luana Silva vai para o Challenger Series, assim como o Caio Belli, como o David Silva e os irmãos Pulpo, que nessa etapa de Margarete protagonizaram uma das cenas mais emocionantes ali de toda a história do CT. A gente vai passar por isso também. Como a gente já fez as análises das etapas, então a gente vai aqui olhar para uma maneira geral, né, tudo que rolou nessa primeira metade do calendário, Blum, com as duas etapas da perna havaiana, depois com Portugal e depois as etapas da perna australiana. Olhando, classificado e cada nome, né, nome por nome, envolvendo os brasileiros. O Ítalo Ferreira terminou na 16ª posição, foi o melhor entre os brazucas, o campeão mundial de 2019, também campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, mas como nos últimos anos não tem sido aquele Ítalo que nós vimos não só no ano do troféu, né, no ano do título mundial, mas também até na retomada do CT ali em 2021. Muita oscilação, como já tem sido nos últimos anos do Ítalo, né, Blum? Verdade, o Ítalo que em 2021 não disputou as finais, aliás, disputou as finais, em 2022 também, né, sendo vice-campeão, em 2023 que ele ficou fora, mas o Ítalo, o que a gente viu, assim, muito bem preparado, fisicamente, mentalmente, muito instigado, um cara realmente com aquela eletricidade que a gente conhece, mas faltou um outro resultado. Passando aqui todos os resultados do Ítalo, foi um 17º em Pipeline, foi o pior deles, né? Que foi um dos piores que ele acabou descartando, com Bells, né? Junto com o Bells que ele já venceu, Pipeline também ele já venceu, inclusive foi campeão mundial em 2019 por lá. Pipeline, vamos falar dessa etapa. Foi uma etapa que o swell oscilou muito, teve muitas condições variadas. O dia que parecia ser o principal dia, onde todo mundo poderia brilhar e realmente o surf ser de alto nível, eles acabaram passando. E quando teve a fase onde o Ítalo caiu, foi uma fase com o mar um pouco inconstante, acabou sendo meio que uma loteria, e o Ítalo acabou não passando. Aí depois ele foi para Sunset, conseguiu aí sim o seu melhor resultado, um 5º lugar. Veio um 9º em Portugal, onde ele já venceu 2 vezes. Sim. Ele mesmo esperava um desempenho melhor, realmente não conseguiu performar como ele gostaria. E aí Bells jogou o Ítalo numa situação, a partir do 17º colocado, da 17ª colocação, acabou deixando o Ítalo numa situação um pouquinho perigosa, mas ele se livrou do corte com o 9º em Margaret River, onde ele nunca venceu. Claro, a gente sempre espera mais do Ítalo, né? O Ítalo não vence uma etapa desde o começo do circuito de 21, né, em Newcastle, na Austrália. Aquele circuito que foi bem diferente dos últimos 3, por conta do retorno pós-pandemia. Ele venceu uma etapa lá em Newcastle e vinha se colocando entre os melhores até em 2022, mas de 2023 para cá deu uma diminuída, que eu acho que até é normal para um cara de alta performance, não dá sempre para estar
no pódio, sempre disputando. E como aconteceu com todo o time brasileiro nesse ano, né, Mal? Nessas 5 primeiras etapas, o Ítalo ficou abaixo do que a gente aguardava se tratando de um campeão mundial e olímpico. É claro que esses resultados também, né, Blum, agora dessa primeira metade do calendário, além do sinal de alerta pelos 4 que foram ao Challenger, a gente já, olhando agora para os 3 que ficam, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Iago Dora, a gente passa a projetar possibilidades muito remotas de classificação ao Finals. O Ítalo, por exemplo, então, na 16ª posição, tem 12.715 pontos. Nesse momento, a 5ª posição é justamente do Jorge Smith, com 16.905. Vamos arredondar aqui para quase 17, então, para ficar mais fácil essa nossa matemática. Pouco mais de 4.000 pontos separam, então, nesse momento, o Ítalo do Jorge Smith. Vale a pena a gente lembrar que a gente está fazendo essa comparação, mas tem muita gente entre os dois, né? O que vai dificultar também essa briga do Ítalo para chegar ao top 5. É mais ou menos nessa linha, Blum, de chances remotas, e aí a gente vai olhar caso a caso e falar também do Gabriel e do Iago. Mas para o Ítalo, pensando agora com Chopo, El Salvador, Saquarema no Rio de Janeiro e Fiji para fechar a temporada regular antes do Finals. São 4 ondas, 4 etapas que ele tem tudo para se dar bem. O Ítalo é um cara que se adapta muito bem em qualquer tipo de condição. Acontece que a gente falou aí, você fez uma distância de 4.000 pontos entre o Ítalo e o corte para o Finals, e como você disse, tem muitos caras no meio. O detalhe é que nessa segunda metade, que não é uma metade, né? A segunda parte, que são mais 4 etapas, foram 5, ao contrário do que era até o ano passado, que eram 10 etapas, são menos competidores, todo mundo vai pontuar, né? Então, para tirar uma diferença, é muito mais difícil. Mesmo que o Ítalo consiga vencer uma etapa, se colocar ali numa semifinal, numa quarta de final, todos esses caras que estão colocados ali entre os primeiros, e aí se você falou do George, mas se a gente citar os 3 primeiros, né? Griffin Colapinto, Jack Robinson e John Florence, e até o Ethan Ewing, os caras estão bem mais acima, estão bem descolados. Então, seria até mais prudente da nossa parte tentar realmente analisar a possibilidade de um brasileiro entrar nessa 5ª colocação. Uhum. A não ser que haja, a gente torce para que não aconteça uma lesão de alguém, algum surfista que não consiga chegar até as finais, mas realmente, esses 4 primeiros, eles vão ter uma briga muito, muito intensa para quem vai se colocar mais à frente na chegada da final. E claro, eles podem perder a posição para quem está mais próximo em relação a esses 5 primeiras colocações. Para os brasileiros, realmente fica muito difícil, a gente não desiste, porque estamos falando de um campeão mundial, que é o Ítalo, campeão olímpico, de um tricampeão, que é o Gabriel Medina. Então, fica bem complicado a gente enxergar um brasileiro entre os 5 finalistas esse ano. Como eu disse, são 4 etapas, tanto o Ítalo, o Iago e também o Gabriel, principalmente o Gabriel em algumas condições, tem chance de fazer. Quem disse que o Gabriel pode ganhar? O Ítalo pode ganhar 4 etapas, fazer 40.000 pontos? Pode. Mas não é uma coisa dentro do normal. Pelo contrário, é completamente fora do tradicional. Então é difícil a gente acreditar que os brasileiros estarão ou um brasileiro estará entre os 5 finalistas, infelizmente. E algo agora, né? A gente até falava dessa situação diferente, porque são 5 etapas na primeira metade do calendário e 4 na sequência. Mas acho que dá para até a gente colocar como 5 eventos, porque a gente vai ter também Chopo pelos Jogos Olímpicos, né? Sim. Além de Chopo pelo CT, tem também Teahupo'o pela Olimpíada de 2024. Muita gente que está ali naquele pelotão de frente, e justamente até nessa diferença entre o Ítalo e o Jorge Smith, e também os 4 primeiros colocados, né? Griffin, Jack, John e Ethan Ewing. Você acha que de alguma maneira, já com essa chance gigantesca de finals, pela classificação, pelos bons resultados agora nessa primeira metade, eles vão olhar para o CT de um jeito diferente, Blum? Projetar talvez até colocar o foco um pouco mais em cima da Olimpíada? Claro que não dá para abrir mão completamente do CT, porque quem está ali atrás está babando por essa vaga no top 5. Mas principalmente ali em Saquarema, que vai ser a última etapa antes da Olimpíada, dá para a gente pensar nesses caras projetando um pouco mais os Jogos Olímpicos, e aí numa dessa, dependendo obviamente já do resultado, em Chopo pelo CT e El Salvador, num cenário de crescimento nessa reta final, só que mais próxima à Olimpíada? Eu acho que esses caras não vão descartar de jeito nenhum a possibilidade de disputar o título mundial.
né? Fato. Sim. Eu acho que como tem... Se fosse o formato antigo, de fato não daria mesmo para abrir mão de nenhuma etapa, Sim. mas no formato Não, do mas Finals... eu acredito que eles não vão abrir mão de etapa, não. São mais 3 etapas antes da Olimpíada, e o caso do Griffin Colapinto, por exemplo, e do Jack, se eles acelerarem mais um pouco agora nessas 2, 3 etapas, eles vão estar, com certeza, vão chegar garantidos, muito provavelmente, até antes de Saquarema, podem estar garantidos já no Finals. E eu acho que tirar o pé não é uma questão que a gente coloca, deixar de vir para Saquarema? Acho bem impossível. Isso não, Então, seria assim, só priorizar alguma competição e algum evento. Eu acho que, ao contrário do Gabriel, por exemplo, nesse momento o Gabriel deve estar pensando, tô aqui, claro, elucubrando, não é informação, é só um pensamento, uma ideia. Que nesse momento o Gabriel deve estar pensando muito mais no título olímpico do que no título mundial. Sim. Porque ele já tem 3 títulos mundiais, um olímpico ele não tem, e uma Olimpíada a cada 4 anos. É óbvio que fica mais difícil conseguir um título olímpico. Mas no caso de Griffin Colapinto, Jack, o John John tem 2 títulos mundiais e é um cara que com potencial absurdo para ganhar uma medalha olímpica também. Ethan Ewing, também, muito provavelmente, esses 3 caras, eles estão vendo uma janela grandiosa para ganhar um título mundial, coisa que eles não conseguiram ainda, né? Tem um caminho enorme pela frente. Griffin tem várias vitórias no circuito mundial. O Jack venceu de novo em Margaret. É um cara que nesse formato do circuito, ele se beneficia pelas as ondas que ele vai competir, principalmente na primeira metade, como já aconteceu outras vezes. Ano passado ele só não foi melhor no ranking, e mesmo assim ele chegou entre os 5, só não foi melhor porque ele perdeu a etapa de Margaret, que é da casa dele, e no ano passado ele não disputou. O Jack, ele é um cara que é beneficiado pelo esse formato para se classificar, ele se dá bem muito nas ondas, mas a onda de Trestles não é uma onda tão boa para ele. Sim. Já Tiopo, na Olimpíada, é um cara com uma chance absurda também de ser campeão. Eu acho que principalmente Griffin e Ethan estão vendo uma janela até pela ausência dos brasileiros, né, que são sempre favoritos. O Felipe já deixou o circuito, o João não pôde competir grande parte do circuito, o Gabriel e o Ítalo longe dos 5 primeiros. Então, eu acho que esses caras vão focar principalmente num título mundial. E, claro, a Olimpíada é uma janelinha de 4 dias, é um evento específico, que o cara pode se dar bem e pode também sair medalhado. Mas eu vou puxar o exemplo do Ethan do ano passado, por exemplo, que às vésperas do Finals ele se machucou em Teahupo, correu o risco de não disputar o Finals. Eu acho difícil um desses caras abrir mão de disputar, por exemplo, o Fiji, que é a última etapa, de não ir a Fiji. Não, mas isso já vai ser depois da Olimpíada, né? Não, sim, projetando em relação ao como Jogos Olímpicos. Não, mas então, só que agora a Teahupo não está tão na beira da Olimpíada, vai ser agora a próxima etapa. Então eles vão ter que competir para somar pontos e El Salvador não dá grandes problemas em relação à lesão e Saquarema também não. Então eu acho que esses caras não vão... esse tipo de atleta que disputa título mundial, está entre os melhores, dificilmente esses caras deixam de se dar ao máximo em qualquer tipo de competição. Eu acho que não vai... Eu não apostaria nisso, não. E eu aposto que desses 4 que a gente falou, Griffin, Jack, John John e Ethan Ewing, muito provavelmente esses caras vão chegar já, depois de Saquarema, já muito provavelmente classificados para... eu tô com você nessa. Eu acho que os 4 já estão no Finals praticamente. Estão fazendo um ano incrível. As ondas que vem pela frente são ondas que eles se dão bem. O Griffin se dá muito bem em El Salvador, por exemplo. O John John está muito bem no Tahiti, em Fiji. Jack, duvido que não vá bem em Teahupo também. Então, realmente, é engraçado, né? É diferente o que aconteceu, porque essa primeira metade dessa vez meio que já definiu praticamente o que vai acontecer lá na frente, né? E porque os brasileiros ficaram praticamente fora da briga. E acho que tudo isso nos leva a crer que justamente esses 4 primeiros que você destacou, que eles já estejam, entre aspas, no Finals e com uma disputa ali pela 5ª colocação, que hoje é do Jordan Smith. Pode acontecer de um cara, uma surpresa aparecer, por exemplo, no primeiro ano foi o Morgan Siblet, teve o Conor Coffin que chegou nos top 5 também, mas raramente tem uma surpresa. Então, de repente, um 6º, 7º, 8º colocado nesse momento, até o 10º, vamos dizer, pode ter uma surpresa? Pode. Mas realmente ficou já um caminho bem apertado para quem está mais abaixo.
Bom, a gente falou um pouquinho do Ítalo Ferreira e a gente desce agora nesse ranking brasileiro da primeira metade do CT em 2024. O Gabriel Medina foi o 19º colocado. Lembrando que todos os brasileiros chegaram a Margarete com possibilidade ainda dessa queda, né, desse rebaixamento ao Challenger Series. Embora o Gabriel tenha ficado abaixo do Ítalo nesse ranking, nessas 5 primeiras etapas, o Gabriel conquistou justamente o melhor resultado de um brasileiro, levando em consideração as 2 etapas da perna havaiana, depois Portugal, e as 2 etapas da perna australiana, e foi em Portugal quando o Gabriel Medina chegou à semifinal. E aí eu acho que a análise do Gabriel ela vai muito além de só o que o Gabriel fez nesse início de temporada, e não tem como, vamos voltar ao assunto juízes, porque o Gabriel acabou sendo prejudicado nos últimos 3 eventos, em Portugal, em Bells e em Margarete, Blum. Exato. A gente costuma dizer aqui que até a gente falou com o Alan Menatti, quando a gente falou do Gabriel, normalmente demorar um pouquinho para engrenar na temporada. Dos 2 primeiros resultados, o que me surpreende mais é Pipeline, claro, os 2 foram 17º no Havaí. Sunset é uma onda mais difícil, mais complicada. O Gabriel já teve bom resultado lá quando era Tríplice Coroa, mas não é uma etapa que ele se destacaria entre os principais candidatos ao título, mas Pipeline sim, e ele foi 17º, se encaixou mais ou menos na mesma situação que eu falei agora há pouco do Ítalo, de ter menos chances, porque o mar não estava oferecendo grandes condições, mas faz parte ali, uma disputa que ele acabou perdendo. Quando ele chega na semifinal em Portugal, você fala, opa, agora o Gabriel vai engrenar. E engrenou. Eu acho difícil, de novo, pensando no que o Gabriel... pensaria se a gente perguntasse para ele agora, Gabriel, o que você fez de errado? O que você mudaria em relação à sua performance? Então, eu acho que ele não mudaria nada. Porque realmente nas 3 etapas que não fecharam... faça como a repórter da WSL, né? Que perguntou qual foi o erro seu dele erro, em Bells e ele não tinha errado absolutamente nada. Ele foi prejudicado pelos juízes. Exatamente. Portugal, ele foi muito bem, foi o melhor surfista do evento. Dessas 3 etapas, Portugal, Bells e Margarete, eu acho que a de Portugal é a que mais dá para discutir se ele foi ou não prejudicado. A bateria com o Griffin na semifinal foi, ao nosso olhar, ali no Photoshop, como a gente diz, né? Na diferença pequena, mas a gente acha que ele foi realmente prejudicado, poderia ter ido à final, poderia ter vencido o evento. Aí Bells e Margarete ficou mais claro que realmente ele foi prejudicado. Bells não se diz nada, porque, pelo amor de Deus, a bateria com Cole Hausmann, e é isso que você falou, ele foi questionado se ele tinha errado, porque ele tinha prioridade e acabou deixando uma onda medíocre, praticamente passando para o Cole Hausmann, e o Cole fez a virada através das notas dos juízes. Foi uma surpresa, ele acabou ficando em 9º, o Cole ganhou a etapa, quer dizer, ele poderia ter ganhado a etapa, sim, mas na pior das hipóteses ele teria um 5º lugar, que ele passaria de 9º para 5º, se ele perdesse na bateria seguinte. E em Margarete a mesma coisa, uma virada que ficou realmente inexplicável para o John John, uma situação até parecida com a prioridade, deixando o John John pegar a primeira onda, aí ele bloqueando a primeira onda, o John John pegando a segunda, mas realmente o John John não fez a nota que ele merecia, e também ficou em 9º, Bells ele ficou em 17º, ele podia ficar pelo menos em 9º. Margarete que ele, no mínimo, sim, ficaria na 5ª colocação, podendo ir mais longe. Então, Gabriel poderia estar aí... mesmo com o 3º lugar em Portugal, a gente já não discute, mas com os 2 resultados melhores na Austrália, ele poderia estar aí no top 10. E o Gabriel no top 10 é outra pegada para uma segunda metade, entendeu? Aí vem Tiahupo, que ele é favorito, Fiji, que ele é favorito, Saquarema, que as coisas se equivalem muito, e El Salvador também, ele já foi bem por lá. Então, realmente, o Gabriel, o caminho dele foi entortado, vamos dizer assim, foi atrapalhado. E eu acho que, e aí voltando ao assunto Olimpíada, o Gabriel, depois de tudo que aconteceu, o jeito que ele conseguiu a vaga, ganhando o ISA, com aquela questão muito emocionante, uma vitória muito emocionante, eu acho que ele vai focar, sim, em ganhar os Jogos Olímpicos. E vamos torcer para que o mar esteja clássico, porque se o mar estiver clássico em Chopo, vai ser, além de ser show de surf, mais chance para o Gabriel chegar numa final. E eu já tô bem curioso, obviamente, por essa etapa agora em Chopo também pelo CT, porque vai dar uma prévia, né? Porque não dá pra gente fugir que os favoritos ao ouro nos Jogos Olímpicos estão hoje no CT. Não vejo nenhum outro que Caule Vast, isso. É o único que corre... Taitiano isso, local. é o único que corre por fora ali e que não tá no CT, mas é por se tratar de um local, né? Exato. Mas
dá pra gente olhar que os favoritos estão hoje no CT. Não vejo nenhuma outra surpresa via ISA Games que Não. possa chegar em Tearrupo e oferecer um perigo ao John John, ao Gabriel, ao Jack e tudo mais. Então já estou ansioso por essa etapa também e esperando. Não vai dizer exatamente o que vai acontecer nos Claro. Jogos Olímpicos, mas talvez dê alguns indícios do que a gente pode esperar já para a Olimpíada. A diferença da etapa da WSL em relação à prova olímpica é o tempo da janela. Sim. Que isso vai determinar exatamente a qualidade do mar. O evento da WSL com 10 dias de janela tem aqueles 3 dias principais de competição que vão sempre são escolhidos os melhores dias com condições clássicas, tem um período maior para o mar ficar perfeito, legal para a competição. Na Olimpíada, com a janela só de 4 dias, pode acontecer do mar estar uma Sim, uma merda. 3 pontinhos. E aí, se tiver ruim, aí sim pode ter uma surpresa. Assim como corre o risco de na Olimpíada, na janela de 4 dias, o mar O estar mar clássico tá top, e na janela do CT, como no ano passado em Tearrupo. tá meia boca. Exato. Pode acontecer. E aí, vale a pena a gente colocar um integrante que a gente estava tirando da jogada. João Chumbinho, Sim. que muito provavelmente eu acredito que ele vá receber o convite da WSL para a segunda parte do circuito. Torcemos para isso. O João passou essa semana na Indonésia, passou 10 dias, se não me engano, surfando altas ondas na Indonésia, postou esses dias altos tubos também. Então, ao que parece, tá pronto. Ele tinha se inscrito para os 5.000 de Saquarema, mas tirou a inscrição, não competiu no Saquarema Surf Festival. Então, o João, também saudável, dá uma força para o time brasileiro e é um cara que a gente já tinha colocado como candidato a ir bem na Olimpíada. Então, torcer para que o João venha saudável, com condições de brigar até por título. É isso, que o João Chumbinho retorne o quanto antes também, e vai depender muito dessa volta dele, né? Até a condição de confiança mesmo, Sim. de você poder se jogar em uma onda como a de Chopo. Bom, aqui ó, aqui tá o corte, né? Ele ficou aqui, ó, 22º, Iago Dora. Claro, né, Blum, havia muita expectativa, principalmente pelo que fez o Iago em 2023, conquistando a primeira vitória dele no CT, na praia lotada em Saquarema. E não dá pra gente colocar só como o Iago abaixo do esperado, porque todo mundo, de uma certa forma, não conseguiu os bons resultados que nós esperávamos para a turma brasileira nessa primeira metade do calendário, mas o Iago bem abaixo também do que a gente projetava para esse ano, né? E foi o cara que chegou em Margarete mais confortável, entre aspas, e o que mais sofreu, né? Porque passou a não depender só dele mesmo, né? Porque o Iago chegou com 3 nonos, né, no somatório, tinha um 17º. Para melhorar um pouquinho a condição dele, ele precisava chegar em mais uma oitavas de final. Só que o Iago não encontrou nada em Margarete, não surfou, não encontrou as ondas, não surfou bem, acabou sendo eliminado na repescagem, né? Uma coisa raríssima para um brasileiro, principalmente o Iago. E como você falou, a expectativa era muito alta. E como ele fez 2 etapas até razoáveis, a primeira etapa, principalmente em Pipeline, foi muito bem, 9º lugar, não é fácil. Em Sunset teve aquele famoso meme que ele mandou as ondas, as favas, né? Depois da bateria, quando ele foi eliminado, ficou em 17º. E com o 9º que ele tinha em Portugal, que também era uma etapa que ele poderia ter desempenhado melhor, poderia ter ido mais longe, por causa das condições. E Bells, a mesma coisa. Foi 9º em Bells. Então ele chegou meio confortável. Talvez por aí ele tenha relaxado demais. Acho que não, porque realmente é o que a gente fala. Atleta de alta performance não gosta de ir mal, né? De performar mal. Então o Iago, às vezes a gente sente ele um pouco aéreo. É difícil falar isso, né? Mas é um cara com um talento absurdo. Talento absurdo e felizmente sobreviveu no corte. Quer dizer, se ele tivesse sido cortado, quem teria se classificado era o Samuel. O Brasil na última... No finzinho da etapa de Margarete teria esse terceiro elemento na classificação. E o Iago, se fosse a soma das 5 provas, não tivesse um corte, o Iago teria sido cortado, porque ele, né, dispensar o pior resultado, das 5 etapas valem as 4, né? Valem 4 melhores. O Samuel, somando as 5, ele teria mais pontuação que o Iago, que na verdade não diz muita coisa, mas o Iago realmente poderia ter avançado um pouco mais e estaria um pouquinho melhor no ranking também,
com mais chances de quem sabe, brigar por uma vaga no Finals. Bom, olhando agora para quem infelizmente vai à disputa do Challenger Series na sequência da temporada. E aí foram 2 crimes para mim, tá bom? Nessa etapa de Margaret. Primeiro crime, confronto entre irmãos. Acho que isso deixou muita gente emocionada pelo que a gente viu nas areias também nessa etapa em Margaret. O Samuca passando pelo Miguel, avançando depois pelas circunstâncias, né? Foi batido pelo John Florence e também caiu a repescagem, então vai estar ao lado do Miguel agora nessas etapas do Challenger Series. E também o DVD sendo eliminado pelo John Florence, numa bateria que a gente vai discutir aqui mais uma vez. Eu quero ouvir você, né, Blum, em relação às notas, mas assim, uma bateria brilhante do DVD. E por que eu falo que foi um crime, né? É um pecado que aconteceu o DVD ter surfado tão bem, infelizmente numa bateria com um bicampeão mundial, e acaba caindo também junto com o Kai Belli. Vamos por parte, começar pelo DVD. Para mim, ele venceu a bateria com o John. Realmente, o que faltou ali, diante de toda essa onda de comentários e críticas e julgamento em relação aos brasileiros e tal, no caso do David Silva, ele não tem a grife que outros caras têm, né? Apesar de ser um cara que já fez final de WSL, um cara que luta muito, todo mundo conhece o potencial que ele tem, principalmente de backside, e as ondas de Margaret para ele são de backside para direita. Surfou demais, foi a melhor disparada, a melhor bateria dele no ano, e não venceu, que eu acho que... E aí os caras botaram uma mão ali. E olha como são as coisas. Se o DVD tivesse vencido o John, ele enfrentaria o Gabriel nas oitavas. Sim. Certo? Enfrentando o Gabriel nas oitavas, um brasileiro passaria, que pegaria quem? Samuca, ou Samuel ou Miguel. Miguel. Ou seja, o brasileiro já tem um brasileiro... A derrota do DVD tirou a possibilidade de ter um brasileiro na semifinal do evento, né? Então, realmente, o DVD, e não foi a única derrota que ele teve para o John, ele perdeu outras 2 baterias para o John nessa primeira metade. Realmente, algo que aconteceu com o João Chumbinho em 22, né? Fez grandes baterias e perdeu para o John em algumas delas. É uma pena, o DVD tem potencial, claro, para voltar de novo, fica nessa gangorra, é muito ruim para o atleta chegar na Elite, voltar para os Challenge, voltar para a Elite, mas o DVD tem muito potencial. Falando de Samuel e Miguel, se fosse uma bateria não eliminatória, né, para não ali quem perdesse iria para o Challenger, tanto que o Samuel venceu e ficou muito emocionado, acabou chorando muito, sentiu até mais a derrota do irmão do que o próprio Miguel. Se não fosse esse caráter eliminatório, seria uma todo festa, mundo, sensacional, né? Como aconteceu, irmãos, como já tinha acontecido em outras ocasiões, né? Mas a situação, sim, era crítica, acabou deixando os ânimos muito mais aflorados, né? Todo mundo mais sentimental. E eu acredito que essa vitória, esse sofrimento, esse sentimento de tirar o irmão do caminho, não atrapalharam o Samuel contra o John. Foi uma bateria que o John venceu, surfou demais. A partir dessa fase, depois que o John já tinha passado pela repescagem, passado pelo DVD daquele jeito, passado o Gabriel daquele jeito, depois realmente ela acelerou, surfou demais no Finals Day e venceu a bateria contra o Samuel. Deixaram, né? Deixaram ele chegar, né? É como fala, deixou chegar, né? Mas aí com o Samuel em uma outra onda foi mal julgado também, poderia ter tido um somatório melhor, mas de fato o John venceu. Já passando pro Miguel, já que a gente falou do Samuel e Miguel, também os dois e o Kai Belli fizeram uma campanha muito parecidas, né? Tanto que eles chegaram, os 3 foram eliminados em situações bem parecidas, de pontuação bem parecidas durante o ano. O Caio melhorando do meio para o final, o Samuel também, porque o Samuel vinha de 3 17º, aí conseguiu um 9º em Bells e depois um 5º em Margaret. Ficou ali, se ele passasse pelo John, ele teria escapado do corte, teria jogado o Iago para o Challenger Series. Mas foi isso, o Brasil, uma campanha desses caras muito retilínea, né? Uma campanha muito sem um grande resultado. Eu falei num outro vídeo que a gente já gravou aqui, a surpresa da má campanha dos brasileiros passa pelo resultado. Só uma vez um brasileiro chegou na semifinal em 5 etapas. Sim. Né? O Gabriel em Portugal. Então, o Ítalo fez 5º, o Samuel fez 5º, mas só. Né? Muito pouco para esse time brasileiro com talento, com a capacidade que esses caras têm. Houve, sim, a questão dos juízes, uma questão de um olhar um pouco mais pesado nas notas dos brasileiros, mas houve um avanço dos
dos gringos, os caras entendendo melhor como jogar o jogo, entendendo o movimento todo que estava acontecendo, mas os brasileiros precisam retomar aquela posição de protagonista, de melhores, que o Brasil realmente tem a melhor seleção do mundo, para voltar a ter resultados expressivos e colocar atletas nas finais. Bom, vamos lá então. Como já passamos aqui, Gabriel, Ítalo e Iago seguem então, DVD, Samuca, Miguel e o Caio vão agora para a disputa do Challenger Series. Vou só passar então a sequência, as 4 etapas que teremos antes do Finals, justamente a definição do top 5, quem vai brigar pelo título mundial no mês de setembro, mais uma vez em Trestles, na Califórnia. Teremos Tahiti agora com a janela já a partir do dia 22 de maio, depois El Salvador a partir do dia 6 de junho, etapa de Saquarema a partir do dia 22 de junho, a última antes dos Jogos Olímpicos, e pós-Olimpíada, a partir do dia 20 de agosto, teremos o retorno da etapa de Fiji ao circuito mundial e a definição, então, do top 5, quem vai brigar pelo título no mês de setembro. Deixa eu passar agora como é que vai ficar a situação do calendário do Challenger Series, porque o Thiago Blum fez o dever de casa direitinho e ele vai passar toda a lista de brasileiros para nós, e é uma lista obviamente gigantesca. Que bom que seja assim, né? Que pelo menos agora essa seleção brasileira se fortaleça no Challenger para a gente tentar colocar o máximo possível de competidores naquele top 10 na reclassificação ao CT de 2025. Então, começaremos agora já no finalzinho do mês de abril, né? A partir agora, do dia 27 com Gold Coast. Depois teremos Sydney. Teremos depois uma viagem à África do Sul com a etapa de Balito, a terceira do Challenger Series, US Open, Califórnia nos Estados Unidos, depois Ericeira em Portugal e fechando assim como já foi no ano passado em Saquarema, no Rio de Janeiro. São 6 etapas, serão levados em consideração apenas os 4 melhores resultados para que a gente tenha os 10 que vão se reclassificar. A lista completa é com você, Blum. Vamos lá, são 15 na chave masculina, né? Deu aquela engordada por conta das quedas, e 4 mulheres. Já seriam muitos competidores mesmo sem os 4, né? Se a gente pensar em 11 seriam no cenário do Challenger, já são é 80, coisa. Né? São 80 homens que disputam o Challenger. É bom que a gente fique atento também nos gringos que estão caindo para essa divisão, porque a gente conversou muito na temporada passada com atletas que iriam disputar e disputaram o Challenger do ano passado. E tem isso, né? Tem vários tipos de atletas. Tem os caras que têm a bagagem, como tem vários brasileiros que eu vou passar aqui daqui a pouquinho os nomes, passagem pro WCT e tudo mais. Tem os caras que já competem o Challenge, estão acostumados com isso. Tem os caras que estão chegando com a faca nos dentes, porque querem disputar campeonatos importantes, os campeonatos do Challenge, que anteriormente eram os Primes, né? 10 mil. Realmente é muito importante, dá muito bom dinheiro, dá visibilidade. E tem os caras que são meio os franco-atiradores, né? São os caras que vêm para cima e muitas vezes conseguem resultados. Então vamos lá. Eu dividi em partes aqui o time brasileiro. Seus potes. Vamos lá. Quem já competiu no CT que vai disputar o Challenger? Miguel, Pupo, os mais experientes. Miguel, Jadson, André, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Caio Ibelli, são os mais... Além do Michael Rodrigues, que também já disputou e quase entrou pelo Challenger no ano passado, quase voltou para o CT. Samuel e DVD. São esses caras, são 8 que já passaram pelo CT e disputaram muitas etapas importantes que estão no Challenger Series. Desses, um ano passado, DVD, Samuel, Michael Rodrigues e o Ian já estavam disputando, e o Jadson também, porque o Jadson acabou perdendo vaga por lesão no ano passado. Quem já disputou o CS está de novo esse ano. Matheus Erdi, o ano passado, bateu na trave também, ficou fora por pouquinho na última etapa em Saquarema. Rafael Teixeira, mais um ano. O Lucas Silveira também, com muita experiência, mais um ano. E o Ed Groja, que estou apostando que esse ano pode ser um ano do Ed também, porque ele já tem a experiência do campeonato e está surfando demais. Mostrou isso em Saquarema essa semana. E estreantes nesse formato, o Luel Felipe, que chegou a disputar, tem bastante experiência, disputou etapas na época que era do Prime, não disputou o Challenger inteiro, vai disputar pela primeira vez, além dos novatos, aí sim, 2 novatos com muita experiência de competições locais e também América do Sul, Heitor Miller e Cauã Costa. No feminino, o quarteto brasileiro, formado pela Luana, que estava no Challenger, ficou em 6º lugar no ano passado, só entravam 5,
herdou a vaga porque Carissa Moore e Stephanie Gilman deixaram o circuito esse ano, disputou o CT e está de volta. Laura Halpe e Sofia Medina, que o ano passado já disputaram o Challenger. A Laura, aqui passar aqui também os parabéns pelo título do Saquarema Surf Festival, um QS 5000, que praticamente já dá uma grande chance dela estar no CS do ano que vem caso ela não consegue a vaga do CT, porque é a principal etapa do Qualifying Series. E a Tainá Inkel, que vai estrear no Challenger Series com uma bagagem incrível do ano passado, campeã brasileira, vaga olímpica. Então o ano da Tainá brilhante. Vai ser realmente intenso, merecidíssima essa vaga. Então o Brasil com 4 atletas no feminino e eventualmente, se tiver uma outra vaga, abrindo possibilidade, entrando também outra menina para competir. Então são 19 representantes do Brasil no Challenger Series, a gente torcendo muito para que voltem. São 10 no masculino e 5 no feminino que se classificam. É muito difícil colocar 5, 6, 7 atletas, mas o Brasil tem potencial para isso no masculino. E torcendo muito para que as meninas, uma delas ou duas, consigam entrar nesse top 5 para fazer companhia com a Tati, que a Tati teve um período bem curtinho de parceria verde e amarela no CT, só 5 etapas com a Luana, que infelizmente voltou para o CS. E acho que, assim como já vem ocorrendo nos últimos anos no circuito mundial, no Challenger agora a gente vai ter uma briga interessante entre brasileiros, americanos e australianos em termos de qualidade e em termos de quantidade também, agora brigando por essas 10 vagas. Só mais um detalhe, eu não incluí aqui o Ian Gentil, que é meio brasileiro, né? Sim. Praticamente brasileiro, trabalha com o Leandro Dora, está sempre acostumado a tá junto com o Iago também, ele é meio brasileiro. O Ian também foi relegado ao Challenger Series, então seria aí um 16º brasileiro para a gente torcer. A gente falava um pouquinho da Tainá e da Luana, né, que vão representar o Brasil também nos Jogos Olímpicos, junto com a Tatiana Weston Webb. Daqui a pouquinho, para fechar, a gente vai falar da Tati. Mas a gente falava desse cenário, né, de ter a Rupo, El Salvador e Saquarema no circuito mundial antes da Olimpíada. A Tainá e a Luana também vão dividir as atenções, porque teremos essas 2 etapas agora já na Austrália, né, com Gold Coast e depois Sydney. Tem etapa de Balito na África do Sul e aí uma parada para os Jogos Olímpicos, onde a Tainá e a Luana estarão com a Tatiana Weston Webb tentando também levar o Brasil no feminino ao pódio nos Jogos Olímpicos. E aí depois, pós-Olimpíada, justamente o US Open, Ericeira e Saquarema fechando esse calendário do Challenger Series. Thiago Blum, vamos lá então, Tatiana Weston Webb. Vamos à nossa chave feminina do circuito mundial. A Tati acabou na 9ª colocação, reclassificada, projetando possibilidade de finals. A Tati que já não chegou entre as 5 melhores no último ano, já vice-campeã mundial. O que dá pra gente esperar da Tati, analisando o que ela apresentou nessa primeira metade do calendário e olhando para a sequência também? A Tati hoje tem uma diferença para a Gabriela Bryan de quase 4.000 pontos. A mesma que a gente falava do Ítalo para o Jorge Smith, agora também no feminino com a Tati em relação à Gabriela Bryan, que é a 5ª colocada. A Tati surfou na mesma onda, sem trocadilho, que os meninos, né? Um pouco irregular, felizmente conseguiu se livrar do corte. Não foi brilhante como ela já foi em outras temporadas, mas ao mesmo tempo foi brilhante no ISA, né? Sim. Levando o Brasil até a final. É uma temporada que eu também acredito que a Tati está pensando no circuito mundial, mas também com olhar para a Olimpíada, porque ela sabe que ela tem boas chances de conquistar uma medalha. E eu acho que a Tati, se tudo correr bem, e ela tem totais condições de se recuperar, para a Tia Rupo e para a Fiji, principalmente, ela é uma das favoritas ao título. Porque são esquerdas, pesadas do jeito que ela gosta, onda grande, onda de consequência. Em Fiji, mais possível de manobrar. Em Tia Rupo, aquela coisa, se o mar tiver realmente clássico, é botar para dentro e se jogar. Mas são ondas que a Tati pode ir muito bem. Lembrando que no masculino, nas duas categorias, né, nas duas ocasiões, serão uma fase a menos em relação a essa primeira metade, porque com o corte são menos competidores. No feminino, depois que você passa pela repescagem, você consegue pelo menos um 5º lugar. Né? Já vai direto para quartas de final. No masculino, no mínimo, um 9º lugar. Também é difícil você tirar a diferença em 4 etapas. Mas
no feminino, como a gente tem falado desde o começo, tem esse duelo das jovens com as experientes. Então, eu acho que a experiência nessa segunda metade pode fazer uma diferença. Claro que Molly, Brisa Hennessy, Kathleen Simmers são atletas que já mostraram muita atitude em onda grande e onda de consequência, mas eu aposto que a Tati pode realmente subir nesse ranking. Beliscar uma vaguinha. Acho que se entrar entre as 5, não dá para dizer, mas no Rio de Janeiro ela vai ter em Saquarema um apoio muito grande da torcida, um lugar que ela pode se dar bem, e El Salvador não tem muito favoritismo ali, é um jogo igual para todas. Mas eu aposto que Tiahupo, principalmente se ela for bem Tiahupo nessa sexta etapa, vai dar uma força para que ela consiga avançar e chegar mais próximo ali das 5 melhores. Lembrando que nessa briga das veteranas com as novatas, a Sally Fitzgibbons mais uma vez ficou fora, não conseguiu o corte, a Tyler White conseguiu, é a única bicampeã envolvida aí entre as 10 melhores, a Caroline Marks também, a atual campeã, tá na competição, mas a Sally, muito experiente, perdeu a vaga, vai ter que voltar de novo para o Challenger, como aconteceu com alguns homens também na categoria masculina. Bom, é isso. Análise completa, então, aqui de tudo que rolou nessa primeira metade do calendário. A gente segue na cola dos brasileiros e, obviamente, de todo o CT, projetando essas 4 próximas etapas antes do Finals e também o Challenger Series. De fazer um pedido especial aqui, né, Blum? Porque a gente tá quase batendo a marca de 5 mil seguidores no nosso canal no YouTube. Então é o seguinte, galera, dá aquela força aí pra gente, compartilha também o nosso conteúdo, manda o link do canal pra geral, assim todo mundo vai se inscrevendo. Vai curtindo os vídeos aqui, ó. Tá Mete o dedo no like lá. É isso, tá a fim de acompanhar os episódios anteriores, os outros bate-papos, é só recuperar no nosso canal. Tá tudo aqui à disposição de vocês, então peço ajuda nessa missão aí para que a gente chegue nessa marca de 5 mil inscritos no nosso canal. Você compartilhando nosso conteúdo para geral e sempre deixando o seu like, deixando o seu comentário. É muito importante que a gente tenha também a sua participação aqui nos nossos vídeos. Do canal do Surf 360, a gente volta em breve então, Blum, já de olho principalmente no Challenger, né, que é a competição mais próxima agora em Gold Coast, mas também de olhos abertos aos nossos 4 brasileiros que seguem no circuito mundial. E torcendo muito para que os brasileiros consigam resultados positivos e deixem a gente menos chateado, porque realmente a última semana, como eu falei no vídeo anterior... Foi difícil, hein? A cabeça ficou cheia. Depois da etapa de Margarete, e já quando tava rolando a etapa, né? Quando os brasileiros saíram fora, a gente até brincou no último vídeo, pouquíssimas vezes a gente não assiste o Finals Day, e esse praticamente foi um dos casos, né? Porque tava todo mundo tão amargurado ali com o que tinha acontecido, com o que tinha rolado, a gente abriu mão, a gente foi curtir a madrugada de sábado para domingo, porque não dava para assistir não. Mas é isso, vamos ficar na torcida, vamos acompanhar agora essa sequência também de calendário, que além dos resultados dos brasileiros, que além, obviamente, né, que isso seja conquistado para a gente ficar um pouco mais feliz, que a gente também tenha menos polêmicas de arbitragem, né, que a gente tenha uma decisão mais justa dos juízes ali, para que a gente também não passe tanto nervoso com isso, mas a gente segue acompanhando tudo e trazendo as informações aqui no canal do Surf 360, beleza? Aloha, galera, valeu, pessoal. Até a próxima.